Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Bem-vindo à quinta aula de Apocalipse. Nós estamos estudando escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E lembra que você pode até fazer comentários. E nós também vamos estar assistindo como é gravado e podemos responder até aos comentários que são feitos no caminho. Mas depois nós queremos ter uma aula só de perguntas e respostas. Dependendo então da quantidade de perguntas, dá para nós usarmos uma aula inteira. Mas nós vamos recordar um pouco no gráfico maior, só para nós lembrarmos os acontecimentos aqui e recordarmos. Nós observamos aqui que o livro é dividido nas coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois dessas, as coisas que hão de suceder. As coisas que vistes, Cristo glorificado. As coisas que são, as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas lembrando então que bem aqui é que se dá o arrebatamento. Então, no final de Laodiceia, o tempo que nós estamos vivendo agora, vai dar o arrebatamento de Cristo, o arrebatamento da igreja, nós vamos encontrar com Cristo nos ares, e aqui vêm os acontecimentos nos céus. Nós mencionamos bem pouco sobre o sacerdócio de Cristo. Hoje Jesus está fazendo um trabalho sacerdotal. Ele é o nosso sumo sacerdote e ele é também o nosso advogado. E a igreja, então, está usada aqui, representada também no céu, e isso aqui representa o capítulo 4, que tem o trono de Deus. Depois temos aqui os tijolos que estamos mandando para os céus. Lembra que ouro, prata, pedras preciosas vão permanecer, madeira, feno e palha vai ser consumido pelo fogo. Depois temos as coroas, aqui tem apenas uma, mas são 5 coroas. Depois temos o casamento de Cristo e a igreja, e aqui temos a representação também da ceia das bodas do Cordeiro. Então esse período são 7 anos que nós estaremos no céu, enquanto aqui na terra estará passando o período da tribulação. Veja que capítulos 4 e 5 acontece aqui em cima, no céu, louvor, toda a glória, aquilo que nós mencionamos na aula passada. Depois, capítulos 6 até o 19 são os acontecimentos aqui na terra. Então, logo após as bodas do Cordeiro, então Cristo vem em glória no dia da revelação. Mas vamos abrir esse livro de Apocalipse, então, vendo o rolo. Veja que ele está em forma de rolo, e as coisas que vistes, as coisas que são, depois as coisas que hão de acontecer depois destas. Nós vamos estar falando sobre os 7 selos. Hoje nós vamos até mencionar até o 6º selo e o intervalo. É muito importante observar que tem sempre intervalos no meio de cada um dos selos, trombetas e flagelos. Esses intervalos não estão em ordem cronológica. É importante também observar que quando nós abrimos o selo, quando chega no 7º selo, o 7º selo inclui as 7 trombetas. A 7ª trombeta inclui também os 7 flagelos. Então é nessa sequência que vai sendo desenrolado o livro de Apocalipse. Capítulo 6, começando aqui com os cavalos, vermelho, branco, vermelho, preto e amarelo, que vamos estar expondo agora. E depois nós vamos também expor esse intervalo que é o capítulo 7. E é importante observar que 2 intervalos falam sobre os 144 mil. No capítulo 7 e depois também no capítulo 14. Esses 2 capítulos, 7 e 14, falam sobre os verdadeiros ou as verdadeiras testemunhas de Jeová. Então, vamos para o nosso estudo nesse instante. Vamos abrir agora nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo 6. Antes de entrarmos no capítulo 6, deixa eu só recordar um pouco o que nós acabamos de ver no capítulo 5. Na verdade, capítulos 4 e 5, como mencionamos, são acontecimentos no céu. Capítulos 4 e 5 descrevem o trono,
descreve também os 24 anciãos e os 4 seres viventes, lembrando que eles estão sempre louvando ao Senhor. E esse foi o destaque principal da aula passada. Chegando no capítulo 5, temos ali a pergunta: quem é digno de abrir esse livro? E é o livro dos 7 selos. Então nós observamos aqui que esse livro dos 7 selos, cada um desses selos aqui vai ser quebrado, aberto, e vai entrando então em cena cada um dos cavalos que vamos estar estudando. E esse livro dos 7 selos, veja que ninguém foi achado digno até que foi encontrado quem? Jesus. E Jesus é descrito como o cordeiro que foi morto. Então, nós observamos que Jesus, o cordeiro, é apresentado ali no capítulo 5. E no final do 5, o louvor todo dado ao Senhor. Agora, entrando no capítulo 6, temos os 4 primeiros selos. E é justamente um texto que nós conhecemos muito bem. Os 4 cavaleiros de Apocalipse. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Então, observamos primeiramente o cavalo branco. Cavalo branco representa o quê? Vamos ir lendo e observando também as descrições da apostila. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem! Então aquela voz bem forte. E vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Importante notar, a pessoa montada no cavalo branco não é Cristo, como alguns afirmam, porque Cristo, que é o Cordeiro, está abrindo os selos. Ele não poderia ser aquele que está abrindo os selos e sendo também aquele que está saindo. Cristo aparece montado no cavalo branco? Sim, aparece no capítulo 19, quando ele vem em glória. E quando ele vem em glória, ele vem para pisar o lagar das nações, na batalha do Armagedon. O cavalo branco aqui mostra que está imitando a Jesus Cristo. E o anticristo é exatamente isso, uma imitação de Jesus Cristo. Ele irá entrar em cena pregando a paz. Mas lembramos de 2 Tessalonicenses, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto é que está para dar à luz. O anticristo irá entrar pregando a paz, oferecendo a solução para os problemas do mundo. E também é importante notar que tem um arco, mas não tem a flecha. O arco e a coroa representam conquista, mas ele não tem a flecha, indicando que é o quê? Forjado. Então, por isso que nós identificamos como o anticristo, que vem em cena já aqui no começo da tribulação, e ele vai fazer um tratado com Israel, um tratado de paz, assim que começa esse período da tribulação. Mas aí segue com o segundo cavalo, o cavalo vermelho. Quando abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz à terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dado uma grande espada. O cavaleiro do segundo cavalo segue o primeiro, coisa lógica. A paz é substituída agora pela guerra. E o sangue que é mencionado aqui significa que é derramado sangue através de uma guerra grande que vai vir sobre toda a terra. Às vezes nós podemos até pensar em Ezequiel 38 e 39, bem no começo da tribulação, a guerra do poder do norte contra Israel. Mas não podemos afirmar isso com certeza, mas as guerras vão aumentando até que vem essa grande guerra que representa o cavalo vermelho. O objetivo desse cavalo vermelho é tirar a paz da terra. O que sempre acompanha uma guerra é fome, peste e morte. E em Marcos e Lucas e Mateus, nós notamos que ambos falam primeiro do anticristo, depois vem as guerras e os rumores de guerras. Então, o anticristo vem anunciando a paz, paz, paz. Ele vem montado no cavalo branco, mas o que ele vai trazer? O segundo cavalo, o cavalo vermelho, que representa a guerra. Daí vem o terceiro cavalo. Quando abriu o terceiro selo, ouviu uma voz do ser vivente dizendo: vem! Na igreja, muitas vezes, quando eu leio, eu peço para todo mundo falar juntos: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E
E ouvi como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa o cavalo preto? Bem simples, significa fome. O cavaleiro possuía uma balança na mão. E isso significa que ele estava lá, não era balança de justiça, não. Significa conservando a comida, aquele pouquinho de comida só. O racionamento que seria tão grande, que será tão grande durante esse período da tribulação. Quando fala 3 medidas por 1 denário, 3 medidas por 1 denário significa 3 medidas de cevada, está faltando a palavra cevada aí, por 1 denário, significa que um dia de serviço vai ganhar um prato de comida. Mas aí a expressão não danifiques o azeite e o vinho pode referir-se que o rico vai tendo as suas regalias, né? Vai continuando tendo a abastança das coisas dele, mas pode deixar que depois vai chegar duro contra eles também todos os outros juízos. Mas a grande diferença em classe vai ser acentuada durante esse período da tribulação também. Então temos o primeiro cavalo, que é o cavalo branco. Depois o segundo, que é o vermelho. E o terceiro, o cavalo preto. Agora, o quarto cavalo, o cavalo amarelo, versos 7 e 8. Vamos fazer a leitura também. Quando o cordeiro abriu, Jesus abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e um inferno estava lhe seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra. 4ª parte da terra, para destruir, matar a espada pela fome com mortandade por meio das feras da terra. A cor amarela é cor de defunto. E veja que, quando observa, não é aquele amarelo brilhoso, até na próximo quadro tem um amarelo, parece ouro, mas é aquele amarelo opaco, né? E que representa a morte. E exatamente é isso que representa esse cavalo amarelo. A ele foi dada autoridade para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. São os 4 juízos que são mencionados em Ezequiel 14, 21. E esse quarto cavaleiro quase não precisa ser descrito. Por quê? Veja que ele vai matar 1/4 dos habitantes da terra. E quando nós pensamos no cavalo amarelo e pensamos no juízo dos 1/3, que é 1/3 da vegetação, 1/3 das embarcações, 1/3, daí fala 1/3 das pessoas, mais do que metade da população do mundo será morta durante o período da tribulação. Quando nós olhamos agora esse período de tempo que estamos passando do corona, nós vemos uma mortandade muito grande, mas nem se compara com o que vai acontecer nesse período da tribulação. Esse período da tribulação será um período de angústia, de sofrimento, de dor, sem igual no mundo inteiro. É por isso que nós lembramos quando lemos lá em Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Mas vamos seguir. Depois dos 4 cavaleiros que são mencionados aqui, temos um acontecimento que talvez é um dos mais difíceis de entendermos, porque fala sobre almas debaixo do altar. E lembrando que eu tinha esse quadro que é um pouquinho diferente do primeiro, o cavalo branco representa quem? Representa o anticristo. Veja que ele tem um arco, mas não tem a flecha, é forjado. O cavalo vermelho, com a grande espada na mão, representando também o anticristo, mas representa a guerra. Depois o cavalo preto, que representa a fome. Se dá para ver aí bem de perto, tem uma balança na mão. Depois o último cavalo amarelo, que representa a morte. Mas vamos agora para as almas debaixo do altar, versículos 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. As almas que são vistas debaixo do altar são almas de mártires durante a tribulação. Como que nós sabemos isso?
porque é descrito que eles morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. A mesma descrição é vista no capítulo 13, quando fala sobre os mortos decapitados, eram por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. As almas debaixo do altar são um resultado do domínio do terror do anticristo, pois durante esse tempo da tribulação vão ter pessoas que se convertem ao Senhor, mas as pessoas que se convertem vão ser decapitados e executados. E nós olhamos como que no verso 10, o verso 10 é um clamor: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas? Parece palavras do Velho Testamento, pedindo vingança daqueles que habitam sobre a terra. E foi dito então: espera, até que completasse o número dos seus conservos, os irmãos, que iam também ser mortos como eles também foram. Então estas são as almas debaixo do altar. Mas ainda temos um sexto selo, antes do intervalo. Nós explicamos no começo que o intervalo que temos, cada um dos intervalos não são cronológicos. A sequência dos selos, trombetas e flagelos estão em ordem cronológica. Mas notamos agora, depois de descrever essas almas debaixo do altar, vestidas de branco, e nós não sabemos como que essas almas vão conseguir vestir de branco, mas é assim que é descrito aqui. Aí nós vamos agora para o sexto selo. O sexto selo, as mudanças físicas. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os figos verdes. Antes de eu explicar mais o texto, olha só a descrição. O sol como um saco de crina. A lua toda vermelha, a lua vermelha. Continua na descrição. As estrelas do céu caindo, então temos as estrelas aqui, caindo como figueira quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos. Mas o mais interessante aqui é que descreve o céu. O céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Tem muitas pessoas que ao ver isso aqui falam: isso aqui é uma bomba atômica, né? Porque parece que a bomba atômica também vai subindo assim, descrito como um pergaminho. Mas nós sabemos que esses juízos são diretos de Deus. Mas deixa eu fazer só mais alguns comentários. O sol se tornou negro como saco de crina. As estrelas caíram sobre a terra. A lua se tornou como sangue. O céu recolheu-se como pergaminho. E toda a montanha e ilha foram movidos do seu lugar. Está aí: ai daqueles que estarão na terra. Eles vão orar e fugir para os penhascos, os montes e para as cavernas. Mas ninguém vai ter a proteção contra a ira de Deus. Veja que continua dizendo aqui: os reis da terra, os grandes, os pequenos, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes: caia sobre nós para que nós possamos esconder da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O que vai acontecer aqui? As pessoas vão pedir para si a morte, vão pedir, clamar, vai ter um número muito grande de suicídio. É verdade que mais tarde, no capítulo 9, nós vamos ver que eles vão pedir para si a morte diante da dor dos gafanhotos, da praga dos gafanhotos, e não vão conseguir. Parece que aqui eles vão conseguir. Vai haver uma grande epidemia de suicídios, de tentativas de suicídios. Ele cai sobre nós, para que nós possamos esconder da ira, da face da ira do Cordeiro, porque chegou aquele grande dia. E assim termina a descrição dos primeiros 6 selos. E veja que vai numa ordem, mas, na medida que vai indo, tem intervalos. E por isso, entrando no capítulo 7, nós temos o intervalo dos 144 mil. Os 144 mil são descritos. Vamos lá. Depois disto, verso 1, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vemos anjos aí cuidando da natureza, mas até mesmo no ardor de sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Os 4 anjos tinham a função de segurar os 4 ventos da terra. O Senhor mantém o controle sobre a execução do juízo e realiza isso com extremo cuidado.
Só mais um parêntese sobre a época que nós estamos. Deus tem controle de todas as coisas, nada foge do seu controle. Quando nós pensamos de toda a mortandade que tem havido diante do coronavírus, não pensa você que Deus deixou de ter por um momento o controle. Deus é soberano sobre todas as coisas. E aqui também, durante a tribulação, quando a mortandade será 1000 vezes maior, os anjos aqui estão segurando, porque juízo está para vir, a execução do juízo vem, e esses anjos estão segurando. E verso 2 diz, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas suas frontes os servos de Deus. Esse outro anjo destaca-se pelo fato de vir do lado do nascimento do sol. Alguns aplicam a Cristo porque ele é chamado o sol da justiça. Mas, mais uma vez, deve ser um anjo de alta graduação, mas ele está fazendo isso para que parasse de executar juízo sobre a terra. Para fazer o quê? Para poder selar em suas testas. Agora, como que é esse selo? Quando nós pensamos no selo do anticristo, 666, alguns gostam de aplicar aqui, deve ser 777. Nós não sabemos. Nós não sabemos como vai ser selado, mas esses servos do Senhor serão selados em sua testa, dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos de Deus. Agora vamos descobrir quem são esses. Sabe, é tão importante entendermos que aqui está falando de 144 mil judeus. E há muitos estudos sobre cada um das tribos de Israel, comparando em Deuteronômio, comparando também a lista lá de Ezequiel, depois comparando também esta lista de Apocalipse. E nós observamos como que nestas listas, Dan e Efraim, nessa lista aqui, Dan e Efraim são omitidos. Mas também é importante ver que serão judeus. Homens. Mais tarde, no capítulo 14, nós vamos ver que são homens. Eu acho tão interessante que pessoas querem ser parte dos testemunhas de Jeová e não serem judeus e não serem homens. Não dá. Eu acredito na palavra de Deus literalmente. Acredito que serão homens e serão judeus. Durante a tribulação, estas verdadeiras testemunhas de Jeová, não são esses testemunhas de Russell, que estão por aí. Estas verdadeiras testemunhas de Jeová estarão pregando o evangelho e muitos judeus e gentios irão se converter. Na verdade, o período da tribulação é especialmente para acordar o povo judeu. Por isso que é chamada a angústia de Jacó. E a nação de Israel vai presenciar um despertamento espiritual muito grande. E nós não estamos tão longe desse dia, porque aos poucos estamos vendo esse despertar em Israel. Muitas missões que são dirigidas à nação de Israel. E nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, em qualquer momento, o juntamento dessas. Deus está preparando estas pessoas. Nós não sabemos que hora que isso vai acontecer, porque nós nunca vamos poder marcar a hora da volta de Cristo. Esses mesmos testemunhos de Russell, eles marcaram a volta de Cristo já em mais do que uma ocasião. E tem muitos outros evangélicos que fazem isso também. No 2000 chegará, mas não passará. Vai vir no ano 2000. Não sei. Eu lembro, que é uma mais longa, em 88, diz 88 razões porque Cristo vai voltar em 1988. Faz tempo, hein? E assim, cada vez nós estamos vendo pessoas fazendo profecias sobre Jesus voltando. Nós não sabemos. Breve virá. Talvez já, talvez mais tarde, essa noite ou amanhã. Glorioso dia que ele será quando Jesus voltar. E o fato é que todos nós que cremos em Cristo como Salvador, nós somos selados também. Nós não vamos fazer parte desse grupo porque esse grupo é de judeus, homens que são selados. E esse selo será algo que vai marcar e separar esse povo. E essas testemunhas de Jeová vão sair testemunhando, especialmente aos judeus, mas também aos gentios, e vai ter uma grande multidão de pessoas salvas. E vai ter um grande despertamento. Mas o fato é
que nós hoje também recebemos o selo, no momento que cremos em Cristo como Salvador. Em Efésios 1,13 diz que também nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da verdade. No momento que nós cremos em Cristo como Salvador, nós recebemos o selo. Esse selo é garantia que nós somos salvos, somos filhos de Deus. Mas durante a tribulação, então, esses 144 mil vão ser selados, eu não sei como, mas esse anjo vai estar selando nas testas de cada um, mostrando que eles são separados para testemunharem durante esse período de 3 anos e meio, e aí vai haver mais 3 anos e meio, ele e as 2 testemunhas que nós vamos estudar do capítulo 11, esses 144 mil e as 2 testemunhas vão trazer um grande avivamento. Tem gente que diz que durante a tribulação não vai ter pessoas das nações sendo salvas, ou pessoas que ouviram já o evangelho, não vai ter jeito. Eu acredito que ainda vai ter jeito, mas muitos que ouviram durante o tempo da graça agora, se rejeitaram, eles não vão aceitar durante a tribulação. Porque na tribulação, olha, vai ter uma distinção muito clara quem é salvo e quem não é. E será visto pelo fato que a pessoa vai estar disposta para morrer por causa de Jesus Cristo. Ele não vai receber o número na testa, então ele vai ser decapitado ou vai ser morto pelo anticristo. Então tem que haver prontidão para até a morte, ser fiel até a morte, como diz também lá na igreja de Esmirna. Mas vamos à grande multidão, resultado do testemunho dessas 144 mil verdadeiras testemunhas de Jeová. Nos versículos 9 a 17 temos uma grande multidão. E essa grande multidão, eu não li todos os 144 mil, mas aqui tem a descrição de cada uma das tribos, e daí, começando no verso 9, temos a descrição da salvação dessa grande multidão. Depois dessas coisas. Mais uma vez, ele usa essa expressão, depois dessas coisas. Depois dessas coisas é depois do selo desses 144 mil. Viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta ao trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Aqui está mais uma vez, dando toda a glória ao Senhor. O apóstolo João, ele vê agora no céu algo maravilhoso. Ele vê o resultado do testemunho dos 144 mil, um despertamento sem igual. Trata-se, podemos dizer, da continuação do capítulo 5. No capítulo 5 é mais a igreja que é descrita aqui. E nós vemos que esta igreja é representada por pessoas vindo de todo povo, tribo, língua e nação. Mas aqui também essa grande multidão também é composta de pessoas vindo de todo povo, tribo, língua e nação. E veja que parece que é uma continuação do louvor dessa grande salvação. Mas notem, verso 11, todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. De novo, em volta do trono, os anciãos, que são os 24 anciãos, os 4 seres viventes. E ante o trono se prostravam com seus rostos e adoravam a Deus. Mais uma vez, igual ao capítulo 4, aqui estão adorando os 4 seres viventes, os 24 anciãos, uma grande multidão, todos eles adorando ao Senhor e dizendo: amém! Há um avivamento lá no céu, né? O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Veja que louvor maravilhoso. E as descrições aqui vão aumentando: louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força sejam a nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um grande louvor ao Senhor. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Agora notem que é importante notar que há uma distinção da multidão do capítulo 5 e a multidão do capítulo 7. E no capítulo 7 é uma grande multidão salva vinda da grande tribulação. Não é da tribulação, mas da grande tribulação. Resultado do testemunho das testemunhas de Jeová.
Esta grande multidão é composta de gentios salvos, através da pregação das verdadeiras testemunhas de Jeová. Haverá, então, um avivamento sem igual em toda a história do cristianismo aqui. Mas nós temos que notar alguns contrastes. Veja esses contrastes que são bem interessantes. A igreja é guardada da tribulação. Apocalipse 3,10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que é o período da tribulação, que virá sobre o mundo inteiro. Este grupo aqui é dito que ele vai sair da grande tribulação, são esses os que vêm da grande tribulação. Os santos da igreja usam coroas, mencionado no capítulo 4, os mártires da tribulação não tem menção nenhuma deles estarem usando coroas. Os santos da igreja têm harpas nas mãos, estão louvando ao Senhor, no capítulo 5, verso 8. Os mártires da tribulação, diferente do que eles, ele tem palmas nas mãos, 7, 9. A igreja está entoando uma nova canção, enquanto os mártires da tribulação clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Os santos da igreja serão feitos reis e sacerdotes e irão reinar para sempre. Os mártires da tribulação estão diante do trono e servem de dia e de noite. Então há uma distinção entre esses dois grupos. O grupo do capítulo 5, a grande multidão de pessoas salvas ali, e a grande multidão de pessoas salvas do capítulo 7. Mas esse capítulo 7 também termina de uma maneira maravilhosa. A cena da multidão lavada pelo sangue irá emocionar tanto as hostes angélicas, eles vão cair com seus rostos em terra, vão se prostrar e adorar ao Senhor. E veja a descrição, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestidura branca, quem são, de onde vieram? Respondi-lhe, e eu já li essa parte, são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e se alvejaram no sangue de Cristo, razão porque se acham diante do trono e servem. Agora eu quero destacar 3 provisões da salvação. A primeira provisão, serviço. Eles servem ao Senhor. Servem de dia e de noite no santuário. Ah, que alegria! Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Que maravilha servir ao Senhor. Nós vamos na eternidade também estar servindo ao Senhor. E esses servem de dia e noite no santuário. Aquele que assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Aqui a segunda descrição traz a satisfação. Eles estarão satisfeitos no Senhor. Ah, como eu gosto daquele corinho antigo que nós cantávamos. Satisfação é ter a Cristo, não há prazer jamais visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. As provisões da salvação, serviço, satisfação. E depois temos a última, que é a suficiência. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e guiará para as fontes das águas da vida. O Cordeiro irá lhe apacentar e guiar para as fontes de água viva. Que provisão maravilhosa, não é? Nós lembramos com isso o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor estará suprindo para nós eternamente. E veja que o Cordeiro aqui, Jesus, ele apacenta e guia para as fontes de água viva. Mas daí uma expressão que é repetida em Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Eu sempre gosto de comentar que depois de passarmos pelo tribunal de Cristo, depois que nós encontrarmos com Cristo, passarmos por aquele período ali, ele vai tirar dos nossos olhos toda a lágrima. E Apocalipse 21, 4 fala que ele enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Isso o Senhor fará para aqueles que conhecem a Jesus. Mas para aqueles que não conhecem, olha, eu gosto de uma passagem tão direta lá de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno.
aqueles que conhecem a Cristo como Salvador, se Cristo voltar enquanto estamos em vida, nós vamos ser arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor vai tirar dos nossos olhos toda lágrima. Mas se nós morrermos também, nós vamos ser ressuscitados primeiro para encontrar com o Senhor. E aí também enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas para a pessoa que não crê em Cristo, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para vergonha, horror, calor, sofrimento eterno. Eu espero que você que está participando dessa aula faça parte do grupo que conhece a Cristo como Salvador e tenha vida eterna. Mesmo que nós sabemos que vamos passar por tribulações, Jesus mesmo disse, nós vamos passar por aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Pode ser que nós aqui vamos passar por muitas tribulações, mas nada compara com o período da tribulação e da grande tribulação. Graças a Deus nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, mas depois Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Vamos orar terminando a nossa aula de hoje. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. No dia que nós encontrarmos com o Cristo, nós vamos ter a alegria plena, completa, de estarmos na presença do Senhor. E que o Senhor possa dar essa alegria a todos que estão assistindo esse vídeo também, essa aula de Apocalipse. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Que Deus os abençoe e que Cristo seja o seu Salvador pessoal. Amém. A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.